Respinguei dessas faíscas constantes. Eu, não. O cujo do orgulho de mim, do impossível. Descia e subia a fumaça da noite. Esbarramos. Era numa curta vereda, de uns brejos, buritizalzinho. Acendemos fogo. Aí mal dormi, fortíssimo no meu segredo. Meu primeiro sono, sim. O resto foi ondas. Reprazer cru dessa espiritação. Eu ardia em mim, e em satisfa contente, feito fosse véspera de uma patusqueira. As forças me amanheceram acordado. Adiante da gente, o mangabeiral, depois o raso. Aí o liso do Sussuarão, em fundo e largo, as 50 léguas e as quase 30 léguas das mais. Ninguém me fazia voltar a seco de lá. Aquela hora, eu só não me desconheci porque bebi de mim, esses mares. Também, eu não ia naquilo sem alguma razão, mas movido, merecido. Por conta do Hermógenes, nossos dois bandos viajavam em guerra e contra-guerra, e desenrolando caminhos por esses gerais, cães se caçando. Só que o sertão é grande e ocultado demais. Então eu ia, varava o liso e ia atacar a fazenda dele, com família. Ovo é coisa esmigalhável, e há bem. Para vencer justo, o senhor não olhe e nem veja o inimigo, volte para a sua obrigação. Mas eu dava as costas à cobra e achava o ninho dela para melhor acerto. Ao que, esse não tinha sido o arrojo de Medeiro Vaz? O dia parava formoso, suando o sol, mesmo o vento suspendido. Vi o chão mudar, com a cor de velho e as lagartixas que percorriam de leve, por debaixo das moitas de caculucage. O pessoal meu não devia de estar com inquietação? Vi uma coruja, mas corujinha entortadeira, e coruja só agoura mesmo é em centro de noite, quando dá para risã. E cuspi no branco leite de uma Maria Brava, que toda a sãs cheirosa florescia. Era a hora. Repuxei os freios, bem esbarrando. Equei os meus homens. Aqui, gente. Guerreiros em minha presença. Com certo rebuliço, como todos vieram para saber daquela novidade. Declarei a eles. Todos me entenderam? Em fila, as caras todas ficando iguais. Me seguissem? Ah, nenhum não tinha ar do que ia ser, e que fazia tantos dias eu tensionava. Nem João Goanhá, Marcelino Pampa, João Conclis, nem o Alaripe, nem Diadorim. Diadorim me olhou tremeluzentemente, de coragem, de disposto. Ele sim. Mas os outros? Seria que me dissem meu mor atrevimento? Era feito se eu estivesse aloucado extenso. Porque o que eu estava mandando, nem Medeiro Vaz mesmo, não teria sido capaz de crer. Eu queria tudo, sem nada. Aprofundar naquele raso perverso. O chão esturricado, solidão. Chão à ventesma, mas sem preparativos nenhuns. Nem cargueiros repletos de bom mantimento. Nem bois tangidos para carneação. Nem bogós de couro cru derramando de cheios. Nem tropa de jegues para carregar água. Para que eu carecia de tantos embaraços? Pois os próprios antigos não sabiam que um dia virá, quando a gente pode permanecer deitada em rede ou cama, e as enxadas saindo sozinhas para capinar roça, e as foices para colherem por si, e o carro indo por sua lei buscar a colheita, e tudo o que não é o homem é sua, dele, obediência? Isso, não pensei, mas meu coração pensava. Eu não era o do certo, eu era o da sina. E nem enviei adiante nenhuma patrulha de farejadores, nem Suzarte, Nelson ou Kipes, que tapejassem, nem o tipote para trilhar e entender, ver se divulgava os socorros. Alguma grota duvidável d'água. Se o cada um que se valesse, cada um que me seguisse. Agora vamos entrar, para pernoitar lá dentro, eu determinei. Só era se aviar, mas o menino Guirigó, mal me ouvindo, falou. A gente? A gente. Esse era um menino. Eu não devia de mandar alguém conduzir o Guirigó de volta, para que em lugar seguro o deixassem? No ar não fiz. Se não, por que era então que ele para tudo tinha vindo? Os outros não me cumprissem, eu havia de voltar de lá, dar de mão de minha atenção? Nunca.
Só melhor sozinha eu ia, por meus brancos ossos. Transe tempo que esperei a resposta deles. Dei a palavra. Meus homens. Ah, jagunço não despreza quem dá ordens diabradas. Se amanhã meu dia for, em depois da manhã não me vejo. Antes de menino nascer, hora de sua morte está marcada. Teu destino, dando em data, da meia-noite tu vivente não passa. Os que diziam assim eram todos eles secundando os cabecilhas, valentes que eram e como foram se animando. Ao que me obedeciam, ao meu melhor em redor. A gente andou no comum, até o fim do grameal. Aí se estava, se esbarrava, frente a frente com o liso. Rédeas às ordens. A gente se moveu. Sol em glória, eu pensei em Otacília. Pensei como se um beijo mandasse. Soltando rédeas, entrei nos horizontes. Aonde entrei, na areia cinzenta, todos me acompanhando, e os cavalos, vagarosos, viajavam como dentro de um mar. O senhor vê e vê? Alguém a alto me levou, alguém, salvo a um seguinte. Águas não desmanchavam meu torrão de sal. Ah, nem eu não tive incerteza em mente. Assim fomos. Aí, eu em frente adiante. A fortes braços de anjos, sojigado, o digo, os outros, em passo, usufruíam quinhão da minha andraja coragem. Rasgamos sertão. Sol real. Se passou, como se passou, nem refiro que fosse difícil essa vez não podia ser. Sobrelégios? Tudo ajudou a gente. O caminho mesmo se economizava. As estrelas pareciam muito quentes. Nos 9 dias, atravessamos. Todos. Bem, todos tirante um. Que conto. O que era? Que o raso não era tão terrível? Ou foi por graças que achamos todo carecido, não obstante no ir em rumos incertos, sem mesmo se percurar? De melhor em bom, sem os maiores notáveis sofrimentos, sem em errar ponto. O que era no cujo interior o liso do Sussuarão? Era um feio mundo, por si, exagerado. O chão sem se vestir, que quase sem seus tufos de capim seco em apraz e apraz, e que se ia e ia, até não onde a vista não se achava e se perdia. Contudo, que tinha de tudo. Os trechos de plano calçado rijo, casco, fere faíscas, cavalo repisa em pedra azul. Depois, o frouxo, palmo de areia de cinza em sobre pedras. E até barrancos e morretes. A gente estava encostada no sol, mas, com a sorte nos mandada, o céu enuviou, o que deu pronto mormaço e refresco. Tudo de bom socorro em a uns lugares estranhos. Ali tinha carrapato. Que é que chupavam por seu miudinho viver? E achamos reses bravas, gado escorraçado fugido, se acostumaram por lá, ou que de lá não sabiam sair. Um gado que assiste por aqueles fins, e que, como veados, se matava. Mas também 2 veados a gente caçou, e tinham achado jeito de estarem gordos. Ali, então, tinha de tudo? Afiguro que tinha. Sempre ouvi zum de abelha, o dar de aranhas, formigas, abelhas do mato que indicavam flores. Todo o tanto que de sede não se penou demais, porque, solerte subitamente para um mistério do ar, sobrechegamos assim em paragens. No que nem o senhor nem ninguém não crê, em paragens com plantas. De justiça, digo também, uma regra se teve, sem se saber de quem foi que veio a ideia dessa combinação. Qual foi que a gente se apartou, em grupos de poucos, jornadeando com a maior distância aberta, mas que, assim, quando um avistasse qualquer coisa diversa, podia dar sinal, chamando os outros para a novidade boa. Eu que digo, mesmo, não era só capim áspero ou planta peluda, como um gambá morto, o cabeça de frade pinta roxa, um mandacaru que assustava, ou o chique-chique espinharol, cobrejando com suas lagartonas, aquilo que em chuvas de flor dói em branco, ou cacto preto, cacto azul, bicho Luís Cacheiro. Ah, não. Cavalos iam pisando no quipá, que até rebaixado, esgarço no chão, e começavam as folhagens, que eram urtigão e aça-peixe. E o Neves,
Mas depois, a quinta dos gentios de flor bela azul, que é o anil trepador, e até essas sertanejas assim, e a Maria Zip, amarelas, pespingue de orvalhosas, e a sinhazinha, muito melindrosa flor, que também guarda muito orvalho. Orvalho pesa tanto. Parece que as folhas vão murchar. E erva curraleira, e a quixabeira que dava quixabas. Digo, se achava água, o que não em apenas água de touceira de Gravatá, conservada, mas em lugar onde foi córrego morto, cacimba d'água, viável para os cavalos. Então, alegria. E tinha até uns embrejados, onde só faltava o buriti, palmeira alalã, pelas veredas. E buraco-poço, água que dava prazer em se olhar. Devido que, nas beiras, o senhor crê, se via a coragem de árvores, árvores de mata, indas que pouco altaneiras, cimaruba, o anis, canela do brejo, pau amarante, o pombo, e gameleira, a gameleira branca. Como outro tempo se cantava, sombra só de gameleira, na beira do riachão. Assim achado, tudo e o mais, sem sobranço nem desgosto, eu apalpei os cheios. O respeito que tinham por mim ia crescendo no bom entendido dos meus homens, os jagunços meus, os riobaldos, raça de urutu branco. Além. Mas, daí, um pensamento que raro já era, que ainda me vinha, de fugida, esse pensamento então tive. O senhor sabe. O que me mortifica, de tanto nele falar, o senhor sabe. O demo. Que tanto me ajudasse, e quanto de mim ia tirar cobro? Deixa, no fim me ajeito, que eu disse comigo. Triste engano. Do que não lembrei ou não conhecesse, que a bula dele é esta. Aos poucos o senhor vai, crescendo e se esquecendo. Daí, mesmo que, certa hora, Diadorim se chegou, com uma avença. Para meu sofrer, muito me lembro. Diadorim, todo formosura. Riobaldo, escuta. Vamos na estreitez deste passo. Ele disse. E de medo não tremia, que era de amor, hoje sei. Riobaldo, o cumprir de nossa vingança vem perto. Daí, quando tudo estiver repago e refeito, um segredo, uma coisa, vou contar a você. Ele disse, com amor no fato das palavras. Eu ouvi. Ouvi, mas mentido. Eu estava longe de mim e dele. Do que Diadorim mais me disse, desentendi metade. Só sei que no meio reino do sol era feito parássemos numa noite de mais clareada. Assim figuro. Dentro de muito sol, eu estava reparando uma cena. Que era um jumentinho, um jegue, já selvagem, catingano, no limpo do campo caçando o que roer, assaz pelos cardos. Eu não tinha de tomar tento em coisas mais graves? Mire e veja o senhor. Pica-pau voa é duvidando do ar. Que tal Zé Bebelo, na hora me lembrei, quando mal irado ou quando conforme querendo impor medo a todos. Norte de Minas, o que bramava. E ele estava com a razão. Mas Zé Bebelo era projetista. Eu ia por meu constante palpite, usando de toda a ajuda que me vinha, mas prevenido sempre contra o maligno. E o que rança, o que azeda. As traças dele são novas sempre, e povoadas tantas. São que nem os tins de areia, grão indo em areal. Então eu não sabia. Ah, quase que eu estava cogitando nisso, quando o homem rosnou. Quem ele era, digo, em qualidade. Troncudo, pardaz, genista, filho não sei de que terra. Assim, casta de gente? Ah, não. Por meu bem, eu estava em todo o meu siso. Até mais. Não faço caso, eu disse. Isto é, pensei dizendo. Eu não queria somar com aquilo nenhum, porque cheirava ao cujo. Esses estratagemas. Era do demo. Eu tirei um enredo. Pois então, paz. Eu falei, me falei. Não faço conta. Me prometi. Eu estava em manhas. Estive no embalançar, em equilibrável. Tico tanto pensei. Mas tudo era frisado ligeiro, ligeiro, feito cavalo que pressente fúria de boi. Aí escutei a voz. A voz dele tremia nervosa, como de cabrito. Da maneira que gritou, a briga.
Um desfeliz. Levei os olhos. Ah, quem o homem era, eu já sabia. Ele se chamava Tressisiano. O bruto, para falar com ele, só a cajado, eu sabia. É bem que desconfiei do demo. Ali, esse Tressisiano era fraco de paciências. Ou será que estivesse curtindo mais sede do que os outros, segundo esse tremor das ventas, e pegou a malucar? Diziam que ele criava dor de cabeça e padecia de erupções e dártros. Estava falando contra comigo, reclamando, gritou uma ofensa. Homem zuretado, esbrazei os olhos. Eu, senhor de minhas inteligências, como fica dito. Eu estava podendo refletir, em passo de jumento. Tio, deixe o padre oferecer missa. Falei para mim mesmo. Eu queria tolerar, primeiro, porque o demo não era homem para mandar em mim e me pôr em raiva. Aí, era só eu forçar calma, penteador. Depois, com palavras de energia boa, eu acautelava, evitando a gerimbamba. E daí, repreendia esse tressisiano, revoltoso, próprio por autoridade minha, mas sem pau nem pedra. E dessa, chefe eu, o não me pilhava. Mas, quem diga, um faz, mas não estipula. O que houve, que se deu. E vi. Com a sede sofrida, um incha, padece nas vistas, chega fica cego. Mas vi. Foi num átimo, como que por distraído. Num dividido diminuto, a gente perde o tino por 10 anos. Vi. Ele, o chapéu que não quebrava bem, o punhal que sobressaía muito na cintura, o monho, o mudar das caras. Ele era o demo, de mim diante, o demo. Fez uma careta que sei que brilhava. Era o demo por escarnir próprio pessoa. E ele endireitou, pontudo para sobre mim. Jogou o cavalo. O demo, em mim danou-se, como vinha, terrível, naquele agredimento de boi bravo. Levantei nos estribos. Esse luz-luziu a faca, a fiafe e o urrou de ódio de enfiar e cravar, se debruçando para diante todo. Tirou uma estocada. Cerrei com ele. A ponta daquela pegou, por um mau movimento, nas coisas e trens que eu tinha na cintura e a tiracol. Se prendeu ali, um mero. As asas, que eu com a minha quissé, a lambe-leal, pageuseira, em dura mão, peguei por baixo o outro, encortei, recortei, desde o princípio da nuca. Ferro ringiu, rodeando em ossos. Deu o assovião esguichado, no silesar o cano do ar, e mijou alto o sangue dele. Cortei por cima do Adão. Ele, outro, caiu do cavalo, já veio antes do chão, com os olhos duros apagados. Morreu maldito, morreu com a goela roncando na garganta. E o que olhei? Sangue na minha faca, bonito brilho, feito um verniz veludo. E ele estava rente aos espinhos de um mandacaru quadrado. Conforme tinha sido. Mas ninguém não vê o demônio morto. O defunto que estava ali era mesmo o do Tressisiano. A morte dele deu certo, e era, segundo tinha de ser? E tinha de ser, portanto, que o demo não existe, as tramóias, armadilhas. Nem nunca mais, daí por diante, eu queria pensar nele. Nem no pobre do Tressisiano, que estava ali, degolau, que eu tinha. Um frio profundíssimo me tremeu. Sofri os pavores disso, da mão da gente ser capaz de ato, sem o pensamento ter tempo. Somente todos me gabaram, com elogios e palavras prezáveis, porque a minha chefia era com presteza. Fosse de tiro, tanto não admiravam a tanto, porque a minha fama no gatilho já era a qual. A faca, fiz. E do outro grupo, longe, mas que era o mais perto, da banda da mão esquerda, um escutou, ouviu e veio. Era o Giribibe, mocinho Giribibe, num cavalo preto galopeiro. De Adorim tinha disparado tiro, só esmo, de nervosia. Dentro de pouco, todos iam ficar cientes da proeza daquele homem tão morto. Das beiras do corte, lá nele, a pele subia repuxada, a outra para baixo tinha descaído tamanhamente, quase nas maminhas até. Deixavam formado o buraco medonho horrendo, se aparecendo a toda a carnança. Aí a laripe esclareceu. Ao que sei, este era da Serra do Mã, o de tão longe, o sapo leiteiro.
Uns estavam remexendo nele. Não tinham um pelo nos peitos. Assim queriam desaliviar aquele corpo das coisas de valor principais. Do que alguém disse que ele guardava um dixe, joiazinha de prata, e as esporas eram as excelentes, de bom metal. Não turveei. Morte daquele cabra era em ramo de suicídios. A modo que morreu, ele foi para os infernos? Indagou, em verdade, o menino Guirigó. Antes, o que era que eu tinha com isso, como todos me louvaram? Sendo minha a culpa, a morte, isto sei. Mas o senhor me diga, meu senhor, a horinha em que foi, a horinha? Como que o cego Borromeu garrou um fanhoso recitar, pelos terços e responsos. Medo de cego não é o medo real. Diadorim me olhava, eu estivesse para trás da lua. Só aí revi o sangue. Aquele em minha roupa, a plasta vermelha fétida. Do sangue alheio que grosso me breava, mal me alimpei o queixo. Eu, desgostoso de sangue, mas deixava de sinal? Ah, não, pois ali me salteou o horror maior. Sangue. Sangue é a coisa para restar sempre em entranhas escondida, a espécie para nunca se ver. Será por isso também que imensa mais é a oculta glória de grandeza da hóstia de Deus no ouro do sacrário, toda alvíssima, e que mais venero com meus joelhos no duro chão. Por mais, o corpo ali ficava, para o ar do raso. Sumimos de lá, ade que tocávamos, adiante. Aviajadamente eu ia, desconversei meu espírito, até as aleluias. E, como conto, aquele trecisiano tinha redobrado o destino de triste fim de louco. Pois nem bem 3 léguas andadas, daí depois, a gente saiu do liso, como que a ponto. Dávamos com uma varzeazinha e um esporão de serra, chapadas, digo. Apeei na terra cristã. Se estava no para ver esses campos crondelbais da Bahia. Adiante, vim para pedir gole d'água, todo pacífico, no rancho de um solteiro. Esse deu informação de que, 10 léguas em volta, o povoal ia existindo sem questão. Somente seguimos. Dali antes, a gente tinha passado o Alto Carinhanha. Lá é que o rei-diabo pinta a cara de preto. Onde chegados na aproximação do lugar que se cobiçava. Dado dia e meio, descrevendo no rumo que certo achamos logo, que havia de ter a casa da raça do Hermógenes. Lei de que íamos dar lá, madrugando madrugada, pegando todos desprevenidos, em movível supetão. Pois o Hermógenes parava longe, em hora recruzando meus antigos rastros. Estes rasgos ele não adivinhava. Aí era o meu contrabalanço. Ah, choca mal quem sai do ninho. Ao que, por isso, não tardamos. Não tivessem a primeira notícia da gente. Não se tomou nem um dia de fôlego. A trote e a chouto vencemos uma grande noite, e demos lá, no luzir d'alva. Abarcamos as condições do lugar em cerco, entendidos uns com uns, por meio de avisos, que eram canto de acauã e assovio de macaco. Porque sempre eles deviam de ter alguns curimbabas na defesa, capangas e carabinas. Daí, só se esperou o listrar da primeira barra e a ponta da manhã estremecente, segundo o nosso uso. Demos fogo. Digo franco, feio o acontecido, feio o narrado, sei. Por via disso mesmo resumo, não gloso. No fim, o senhor me completa. Mas fazia tempo que não se dava combate, e o propor da gente era tribuzana, essas ferocidades assim. A casa da fazenda, aquele reto claro caiado, mas era um casarão acabando o tope do morrete, enganando até parecia torta. Varejamos o total a tiro. Aí, e o que se gritava, azurradamente. Aqueles que estavam lá eram homens ordinários, derreteram debaixo do pé de meus exércitos. O que foi um desbarate. Como que já estavam de asas quebradas, nem provaram resistências. Deles, mal ouvi uns tiros. E a gente, nós, touramos para o centro, a surto, sugre, destrambelhando na polvorada, feito rodeio de vento. Assaz. Do que fiz, desisto. Todos não fizeram? Volvido, receei que Diadorim não me aprovasse. Mas Diadorim concordou com os fatos,
em armas em frente. O que se matou e estragou de gente humana e bichos, até boi manso que lambia orvalhos, até porco magro em beira de chiqueiro. O mal regeu. Deus que de mim tire, Deus que me negocie, a vez. De seguida, tochamos fogo na casa, pelos 15 cantos mortos. Armou incendião, queimou de uma vez como um pau de umburana branca. E de lá saímos, quando o fogo rareou, tardezinha. E na manhã que veio, acampou-se em beira d'água de sossego. A gente traspassava de cansaços e sobra de sono, mas, trazida a presa, já em muito nosso poder, estava a merecida, que se queria tanto, a mulher legal do Hermógenes. Aquela mulher sabia dureza, piscava. Ela discordava de todo o destino. Assim, estava com o vestido preto, surrado muito desbotado. Caiu o pano preto, que tinha enlaçado na cabeça, e ela não se importou de ficar descabelada. Deixaram. Ela sentar, sentou. Nunca encurtou a respiração. Devia de ter sido bonita nos festejos da mocidade. Ainda era. Deram a ela de comer, comeu. De beber, bebeu. A curto, respondeu a algumas 2 ou 3 coisas, e logo depois de falar, apertava demais a boca fechada, treitos finos beiços, mas falava quase assoviado. Figuro que não mascava fumo, nem cachimbava, mas mesmo assim, cuspia em roda, mas não passava a sola do pé por cima para limpar o chão, como é costume de se fazer nessas condições. Adverti que estava descalça, e assim devia de ser fora do uso, de certo por causa da hora e confusão em que tinha sido pega. Se arranjou para ela par de alpercatas. Ela soubesse que não se pertencia com a gente. Aceitou meu olhar, seca, seca, com resignação e inquieto ódio. Pudesse, até com as unhas dos pés, me matava. Enrolou a cara num xale verde, verde muito consolado. Mas eu já estava com ela, com os olhos dela para minha memória. Magreza, na cara fina de palidez, mas os olhos diferiam de tudo. Eram pretos repentinos e duráveis, escuros secados de toda a boa água. E a boca marcava velhos sofrimentos? Para mim, ela nunca teve nome. Não me disse palavra nenhuma, e eu não disse a ela. Tive um receio de vir a gostar dela como fêmea. Meio receei ter um escrúpulo de pena. Certo, não temi abrir razão de praga. Muito melhor que ela não carecesse de vir. Ser chefe, às vezes é isso. Se tem de carregar, cobras na sacola, sem concessão de se matar. E ela ficava assim, embiocada, sem semblantes, com as mãos abertas, de palmas para cima, como se para sempre demonstrar que não escondia a arma de navalha, ou porque pedisse esmola a Deus. Lembro dessa mulher como me lembro de meus idos sofrimentos. Essa que fomos buscar na Bahia. É de ver que não esquentamos lugar na redondez, mas viemos contornando, só extorquindo vantagens de dinheiro, mas sem devastar nem matar. Sistema jagunço. E duro, capitaneei, animado de espírito. O Jalapão me viu, os todos gerais me viram demais. Aqueles distritos que em outros tempos foram do Valentão Volta Grande. Depois, mesmo Goiás abaixo, a vago. A esses muito desertos, com gentinha pobrejando. Mas o sertão está movimentante todo o tempo, salvo que o senhor não vê. É que nem braços de balança, para enormes efeitos de leves pesos, rodeando por terras tão longes. Mas eu tinha raiva surda das grandes cidades que há, que eu desconhecia. Raiva, porque eu não era delas, produzido. E naveguei Salaz. Tem as telhas e tem as nuvens. Eu podia lá torcer o azul do céu por minhas mãos? Virei os tigres, mas mesmo virei sendo urutu branco, por demais. Somente que me valessem, indas que só em breves e poucos, na ideia do sentir, uns lembrares e substâncias. Os que, por exemplo, os seguintes eram: a cantiga de Ciruís, a Bigri minha mãe me ralhando, os buritis dos buritis, assim, aos cachos, o existir de Diadorim, a bizarrice daquele pássaro galante, o Manuelzinho da Croa, a imagem de minha Nossa Senhora da Abadia, muito salvadora, os meninos pequenos, nuzinhos como os anjos não são,
atrás das mulheres mães deles, que iam apanhar água na praia do Rio de São Francisco, com bilhas na rodilha, na cabeça, sem tempo para grandes tristezas. E a minha Otacília. No cirgo fio dessas recordações, acho que eu bateava outra espécie de bondade. Devo que devia também de ter querido outra vez os carinhos daquela moça em Orinhá, nessas ocasiões. Por que será que aí eu não formei a clareza disso, de a propósito? Por lá, adiante, na vastança, era rumo de onde ela agora morava. Isso sim, andadamente. Mas não conheci. E demos volta. Tempos escurecidos. O que meus olhos não estão vendo hoje pode ser o que vou ter de sofrer no dia depois da manhã. Ao que inventei, enquanto assim se vinha, por pobres lugares, aos poucos eu estive amaestrando os catrumanos. O senhor está lembrado deles, ensinando aqueles catrumanos para as coisas de armas, do que houvesse de pior. Eles já prometiam puxo, e burro só não gosta é de principiar viagens. Aprovei de ver o Teofrásio, principal deles, apontando em homem malandro inocente, com a velha garrucha que era a dele, com os 2 canos encavalados. Mas que atirasse, não consenti. Zé Bebelo havia de admitir assim, de se fazer excessos? Ali, quem se lembrava de Zé Bebelo, eram minhas horas de muita inteligência. Assim, ele ainda vivesse, certo havia de ter algum dia notícia do que eu estava executando. Que a gente trazia a mulher, com ela agarrada em mãos, se ia necessitar o Hermógenes a dar combate. Essa mulher, conforme vinha, num definitivo mau silêncio, a cara desaparecida pelo chale verde, escanchada em seu cavalo. Tinham dado a ela um chapéu de palha de ouricuri, por se tapar do forte sol baiano. A mais, dela não se ouviu queixa ou reclamação, nem mesmo palavra. O que eu desentendia nela era aquela suave calma, tão feroz, que seria aferrada em esperar, essa capacidade. Se o ódio só era que dava a ela certeza de si, o ódio então era bom, na razão desse sentido, que às vezes é feito uma esperança já completada. Deus que dele me livrasse. Mas o homem em quem o catrumano Teofrásio, com sua garrucha antiquíssima, apontou, era um velho. Desse, eu digo, salvei a vida. Socorrido assim, pelo fato de eu não conseguir conhecer a intenção da existência dele, sua razão de sua consciência. Ele morava numa burgueia, em choça muito de solidão, entre as touças da sempre viva serrã e lustro das folhagens de palmeira pindoba. Eu, com outros, tinha subido no tope do morro, que era de espalha-ventos. De lado alto, a mente minha era poder verificar muitos horizontes. E mire e veja. Em 15 léguas para uma banda, era o São Josézinho da Serra, terra florescida, onde agora estava assistindo Nhorinhá, a filha de Ana dos Usa. Assunto que, na ocasião, meu espírito me negou, digo o dito. Além, além. Dela, eu ainda não tinha podido receber a carta enviada. Para mim, era só uma saudade a se guardar. Hoje é que penso. Nhorinhá, Namorã, que recebia todos, ficava lá, era bonita. Era a que era clara, com os olhos tão dela mesma. E os homens, porfiados, gostavam de gozar com essa melhora de inocência. Então, se ela não tinha valia, como é que era de tantos homens? Mas, no vir de cimas desse morro, do Tebá, quero dizer, Morro dos Ofícios, redescendo, demos com o velho na porta da choupã dele mesmo. Homem no sistema de quase doido, que falava no tempo do bom imperador. Baiano, barba de piaçaba. Goiano-baiano. O pobre que não tinha as 3 espigas de milho em seu paiol. Meio sarará. A barba de capinzal sujo. E os cabelos dele eram uma ventania. Perguntei uma coisa que ele não caprichou de entender. E o catrumano Teofrásio, que já queria se mostrar jagunço decisivo, o catrumano Teofrásio bramou, abocou a garruchona em seus peitos dele, mas que não deu tujo. Esse era o velho da paciência. Paciência de velho tem muito valor. Comigo conversou. Com tudo que, em tão dilatado viver, ele tinha aprendido. Deus Pai, como aquele homem sabia todas as coisas, práticas da labuta, da lavoura e do mato,
de tanto tudo. Mas agora, que tanto aforrava de saber, o derrengue da velhice tirava dele toda a poçança de trabalhar. E mesmo o que tinha aprendido, ficava fora dos costumes de usos. Velhinho que apertava muitos olhos. Seria velhacal? Não fio. E isto que retrato é devido a estudo de opinião que divulgou em mim esse velho homem, que por armas de sua personalidade só possuía ali era uma faquinha e um facão cego, e um cala-boca, porrete esse que em parte ocado e recheio de chumbo, por valer até para mortes. E ele mancava estragado, portanto que a metade do pé esquerdo faltava, cortado. Produção por picada de cobra, urutu geladora, se supõe. Animado comigo, enfim me pediu um punhado de sal grande e regular, e aceitou um naco de carne de sol. Porque no comer de comum, ele aproveitava era qualquer calango, sinimbu ou gambás, jogando neles, certeiramente, o cala-boca. Sempre conseguia de caçar. Me chamou de chefão cangaceiro. Acabando que, para me render benefício de agradecimento, ele me indicou, muito conselhante, que num certo resto de tapera, de fazenda, sabia seguro de um dinheirão enterrado fundo, quantia desproposital. Eu fosse lá, ele disse. Eu escavasse tal fortuna que merecida para meus companheiros e para mim. Aonde rumo? Indaguei por comprazer. Ele piscou para o mato. Por lá, 35 léguas, num riacho das almas. Toleima. Eu ia navegar assim para colar, passar matos, furar a caatinga por batoqueiras, por louvar loucura alheia? Minha guerra nem não me dava tempo. E mesmo se ele sabia assim, e verdade fosse, por que era que não ia, muito pessoalmente, cavacar o ouro para si? Derri dele, brando. Por que é que se dá conselho aos outros? Galinhas gostam de poeira de areia, suas asas. E o velho homem, cujo. Ele entendia de meus dissabores? Eu mesmo era de empréstimo. Demos o demo. E possuía, era meu caminho, nos peitos de meu cavalo, Ciruís. Aleluia só. E o velho, no esquipático de olhar e ser, qualquer coisa em mim, ele duvidava dela. Mas, que é que era? Que é que era? Eu carecia de indagar. E mesmo, porque a chefe não convém deixar os outros repararem que ele está ansiando preocupação incerta, tive de indagar leixo, remediando com gracejo diversificado. Mano velho, tu é nado aqui ou de donde? Acha mesmo assim que o sertão é bom? Bestiaga que ele me respondeu, e respondeu bem, e digo ao senhor. Sertão não é malino, nem caridoso, mano a mano. Ele tira ou dá, ou agrada ou amarga ao senhor, conforme o senhor mesmo. Respondeu com uma insensatez, há de ir me ferir, portanto, jacaré já. Respondeu, apontando com o dedo para o meu peito. Desgostou de meu debique? Dele o dito, eu não decifrava. Sertanejo sem remanso. Mas desabandonamos aquilo às pressas, porque o velho assoava o nariz com todos os dedos de uma mão, em modo que me deu nojo. Descemos flauteando o resto do morro. Quando chegamos cano a campo, as ramas d'árvores já iam pegando o pó da noite. Ermo meu? Do que hoje sei, tiro passadas valias? E fome de bacural é noitezinha. Porque o tesouro do velho era minha razão. Tivesse querido ir lá ver, nesse riacho das almas, em 35 léguas, e o caminho passava pelo São Josézinho da Serra, onde assistia em Nhorinhá, lugarejo ditoso. Segunda vez com Nhorinhá, sabível sei, então minha vida virava por entre outros morros, seguindo para diverso desemboque. Sinto que sei. Eu havia de me casar feliz com Nhorinhá, como belo do azul, vir a quem dê. Maiores vezes ainda fico pensando. Em certo momento, se o caminho demudasse, se o que aconteceu não tivesse acontecido, como havia de ter sido a ser? Memórias que não me dão fundamento. O passado é ossos em redor de ninho de coruja. E, do que digo, o senhor não me malcreia, que eu estou bem casado de matrimônio, amizade de afeto por minha bondosa mulher,
Em mim é ouro toqueado. Mas, se eu tivesse permanecido no São Josézinho e deixado por feliz a chefia em que eu era o urutu branco, quantas coisas terríveis o vento das nuvens havia de desmanchar para não sucederem? Possível o que é, possível o que foi. O sertão não chama ninguém às claras, mas, porém, se esconde e acena. Mas o sertão de repente se estremece, debaixo da gente. E mesmo possível o que não foi. O senhor talvez não acha? Mas, e o que eu estava dizendo, mas mesmo pensando em orinhar, por causa. Dói sempre na gente, alguma vez, todo o amor achável que algum dia se desprezou. Mas, como jagunços, que se era, a gente rompeu adiante, com bons cavalos novos para retroco. Sobre os gerais planos de areia, cheios de nada. Sobre o pardo, nas areias que morreram, sem serras de quebra-vento. Com a campina roxa brandamente, vagarosa por onde fomos, tocamos, querendo o poente e tateando tudo, chapada sem lugar de fim. Só os punhados daquele capim de lá, com sua magra dureza. O para bem valer era que, agora, quando alguém com nosso brabo cortejo deparava, seriam gente já distante, desconhecida dela, e que não diziam mais: aquela é a dona de um senhor Hermógenes que estão remetendo para as enxovias. Essa mesma não dava trabalhos. A mulher ocultada no xale verde, como dizer. A mulher sem resgate, isto é dizer, que ia para a morte de outro homem, assim na sorte. Eu tinha era receio de que ela adoecesse. Dei-as todas ordens de bom tratamento. Tanto a tanto, decidi disposto que não se entrasse com bruteza nos povoados, nem se amolasse ninguém, sem a razoável necessidade. Também pelo que aquilo não me dava glória, e eu ia para um grande fim. Até estive nervoso. Desde as crondeúbas nascidas em extraordinárias quantidades, e os montes de areia, quase alvos, com as seriemas por cima perpassando, e o mais, tudo eu tinha avistado. E vi córrego que corta e salga, e comi coco de ouricuri. Desordens não me tentavam, o assaltar e o rixar. Agora, para essas e outras jagunçagens, assim mesmo como para pautear à toa, de abocabaque, eu não tinha interesse de tempo. Não por moleza ou falta de hombridade, não. Tanto em que durou minha chefia, e acho mesmo que de dantes, eu aguentei tudo o que é cão e leão. Corrijo e digo, só o frio é que mal tolerei. Quando geava, dormi deveras estreito entre diversas fogueiras. O frio desdiz com jagunço. A gente indo, ali mesmo, nos altos tabuleiros, enchemos surrões com talos de canela de ema, boa acendedora de fogo. A canela de ema de qualidade, crescida a mais de metro, acertante. Depois da madrugada, de guardado, eu bebi um chá de jurema, me restabelecesse todos os ânimos. Daí diante, melhor. Foi desamainando a friagem das madrugadas. E já fazia tempo que eu não passava navalha na cara, contrário de Diadorim. Minha barba luzia grande e preta, conferindo com os peitos isto eu mesmo podia fácil ver, mirando na folha da água, quando meu cavalo ciruís se debruçava para beber em qualquer riachinho da largura de suas braças. Histórias. Consabido que meus homens, por sincera precisão de mulher, armavam querer de trazer umas delas, pegadas pelas beiras de estradas, me vinham com lelê disso. O que eu, enérgico, debelei e reprovei. Não se estava ainda em ponto para esse desmazelo de bem passar. Pelo mal de que essas mulheres não davam para ser ao menos uma para cada um, e por via de jus dessas condições, a companhia delas podia estragar a lei do viver da gente, com arrelias de vuvu e rusgas. O que ajuntávamos, trazendo, era cada bom cavalo que se pegasse. E tocamos conosco 50 e tantas reses de gado baiano, à toa. Por campos gramados, quando havendo, isso ia mais sem estorvo, em conformes. Depois, piorou. Mas outras coisas melhoraram. O senhor tenha na ordem seu quinhão de boa alegria, que até o sertão ermo satisfaz. Digo mesmo de meu expor, falante de mulheres. Quando se viaja varado avante, sentado no quente, acaba o coxim da cela fala de amores.
E eu surgia em sossego assim, passo com passo, o chapadão tão alargante. Lá, o ar é repousos. Os Hermógenes andavam por bem longe, e nunca que pelotão de soldados havia de ali vir, por cima de nossas batidas. Sossego traz desejos. Eu não lerdeava, mas queria festa simples. Achar um arraial bom, em feira de gado. Queria ouvir uma bela viola de queluz, e o sapateado de pés dançando. Mas, por lei, eu carecia de nudezes de mulher. Nesses dias, moderei minha inclinação. Baixei ordens severianas. Que todos pudessem se divertir saudavelmente, com as mulheres bem dispostas, não deixando no vai vigário. Mas não obrassem brutalidades com os pais e irmãos e maridos delas, consoante que eles ficassem cordatos. Estatuto meu era esse. Por que destruir vida à toa de homem são trabalhador? Zé Bebelo não teria outro reger. E vejo, pergunto, donde era que estava então o demo, perseguição? Devo redizer, eu queria delícias de mulher, isto para embelezar horas de vida. Mas eu escolhia luxo de corpo e cara festiva. O que via com um desprezo era a moça toda donzela, leiga do São Gonçalo do Amarante, e mulher feiosa, muito mãe de família. Essas, as bisonhas, eu repelia. Mas, daí então, me deram notícia do verde alecrim. Joguei de galope. Torei o cavalo para lá. Guia era um exato rapaz, vaqueiro goiano do Uruú. Esse me discriminou. O verde alecrim formava somente um povoado. 7 casas, por entre os pés de piteiras, beirando um claro riozinho. Meia dúzia de cafuas coitadas, tapé e taipa de sebe. Mas tinha uma casa grande, com alpendre, as vidraças de janelas de malacacheta. Casa caiada e de telhas, de verdade. Essa era das mulheres damas. Que eram 2 raparigas bonitas, que mandavam no lugar, aindas que os moradores restantes fossem santas famílias legais, com suas honestidades. Cheguei e logo achei que lugar tal devia era de ter nome de paraíso. Antes, primeiro, pensei em todos, para o justo quinhão, porque eu era chefe. Reparti o pessoal em grupos, determinando que saíssem indo adiante, com via por trechos remarcados, pois, mesmo a poucas léguas de lá aonde eu, eles iam achar, por um exemplo, 2 arraiais, o Adroado e o São Pedro, e até o Barro Branco, que era um vilório. Entanto que, de Adorim, conforme conveniente, enviei também expresso, ele comandasse os guias tenteadores. Tudo pronto, vim, acompanhado só com uma guarda de 10 homens. O que eu não disse, que o verde alecrim ficava em aprazível fundo, no centro de uma serra enrodilhada. Dum alto, se via duma olhada e olhar. Poreei, desci de batida. Aí cheguei bem de mão. Meus homens, deixei que fossem para as casas domésticas, conversar casadas e suas crias. Eu apeei na das 2. Escolhi assim. Bom, quando há leal, é amor de militriz. Essas entendem de tudo, práticas da bela vida, que guardam prazer e alegria para o passante. E gostar exato das pessoas, a gente só gosta mesmo, puro, é sem se conhecer demais socialmente. Eu chegasse de noite, e elas estavam com casa alumiada para me admitir. Como que o amor geral conserva a mocidade, digo, de Nhorinhá, casada com muitos, e que sempre amanheceu flor. E isto, a torto digo, porque as 2 não se comparavam com Nhorinhá, não davam nem para lavar os pés dela. Mas que, porém, beleza a elas também não faltava, isto sim. Uma, Maria da Luz, era morena, só uma 8ª de canela. Os cabelos enormes, pretos, como por si a grossura de um bicho, quase tapavam o rosto dela mesma, aquela nhazinha moura. Mas a boquinha era gomo, ponguda, e tão carnuda vermelha se demonstrava. Ela sorria para cima e tinha o queixo fino e afinado, e os olhos água-mel, com verdolências, que me esqueciam em Goiás. Ela tinha muito traquejo. Logo me envotou. Não era Sigilgaita simples. A outra, Hortência, meã muito dindinha, era a Ageala, com nome assim, porque o corpo dela era tão branquinho formoso, como frio para de madrugada se abraçar. Ela era ela até no recenso dos sovacos.
e o fio do lombo, mexidos curvos de riacho serrano, desabusava. Comprimento exato dele, assim, o senhor medir nunca conseguia. No meio delas duas, juntamente, eu descobri que até mesmo o meu corpo tinha duros e macios. Aí, eu era jacaré. Fui, seja o que sei. No meio daquela noite, andei com fome, não quis cachaça. Me descansei, comi uma coalhada muito fria. Comi bolo com cidrão, bebi bom café, adoçado com um açúcar de primeira, branco igual. Porque as duas minhas damas eram ricas, dizer, deviam de ter muito dinheiro de prata aforrado. Por lá, na casa delas, era ponto de pernoite de lavradores de posses, feito estalagem, com altas pagas. Mas as duas, mesmas, provinham de muito boas famílias. A Ageala, Hortência, era filha de grande fazendeiro parananista, falecido. Eram donas de terras, possuíam aquelas roças de milho e feijão nas vertentes da serra, nos dependurados. Ali mesmo, no Verde Alecrim, delas era toda a terra plantável. Por isso, os moradores e suas famílias serviam a elas, com muita harmonia de ser, e todos os préstimos, obsequiando e respeitando, conforme eu mesmo achei bem. Um sistema que em toda parte devia de sempre se usar. Como se deu que, enquanto se bebia o café, escutamos uma tosse da banda de fora. E era do homem que eu tinha deixado de vigia, o qual tinha acontecido de ser o Felisberto, o que, por ter uma bala de cobre introduzida na cabeça, vez em quando todo verdeava verdejante, como já foi dito. E então, elas duas, pensaram em se mandar o Felisberto entrar para provar do café também, dando que não é justo ficar um desconfortado no sereno, enquanto os outros se acontecem. Sendo as duas, o senhor vê, pessoas muito bondosas. Assenti boamente nisso, em que elas estavam com a razão. Só que, pelo respeito, eu sendo chefe, não ia poder deixar o Felisberto me avistar assim, perfeito descomposto nu, como eu estava. Maria da Luz aí trouxe uma roupagem velha dela, que era para eu amarrar na cintura, tapando as partes. Experimentei. Daí, entendi o desplante, me brabiei, com um repelão arredei a mulher e desatei aquilo, joguei longe. Tornei a vestir minhas roupas, botei até jaleco. Elas melhor me riam. Eu era algum saranga? Eu podia dar bofetadas, não fosse a só beleza e a denguice delas, e a estroina alegria mesma, que meio me encantava. O Felisberto entrou, saudou, comeu e bebeu. Naquela ocasião, ele estava passando bem, normal. Só assim, ao silenciosamente. Entendo que mais fosse para o galhardo que para o sem graça, rapaz desses de que as mulheres se arregalam. Em ver, seria mais moço do que eu, mais calmo. Não quisesse ardores com damas, quisesse os poucos recantos para devagar se resignar. Não cobiçou a qual, ou agrados. Nem na hora reparei que a Maria da Luz com ele se olhasse. Só bem o que ela refletiu, quando o Felisberto, comido e bebido, tornou a sair, ela me disse que, se eu, no caso, dúvida não pusesse, o Felisberto podia com ela se introduzir no outro cômodo por variação de umas 2 horas, constante que nesse breve prazo eu ainda restava felizardo com a Ageala Hortência. Danado, eu disse que não. E ela, tu achou a gente casual aqui, no afrutado. Tu veio e vai fortunosamente. Tu não repartindo, tu tem? Assim ela me modificou. A doidivã era uma afiançada mulher. No sertão tem de tudo. E eu tinha falado meu não. Era mais somente porque não se pode falhar na regra. De só se pandegar com sentinela posta. Eu era o chefe. O Felisberto era sentinela. Aquela casa de lugar, as delícias que estavam, eu melhores neste mundo não achasse, pensei. Eu quisesse reinar lá, pelos meus prazeres. O senhor sabe, eu chefe, o outro sentinela. Esse Felisberto, pelo jeito, ia viver tão escasso tempo, podia bem que nem fizesse mais conta do ofício. Sendo o mais que pensei, eu sentinela. O senhor sabe, ainda que no nocivo desses andares, eu conseguia meditar minha mente. Eu não tive os chifres chavelhos nem os pés de cabra. Ali, pelos meus prazeres, eu quisesse me reinar, descambava para fecho de termo. A morte estava com esse Felisberto,
Coitado desgraçado. A coisa estranha é que uma bala de arma tinha entrado nos centros da cabeça mesma dele, recessos da ideia dele. De lá, de vezes em vezes, perturbava com excessos. Daí um dia, em curto, era a morte fatal. Agora, podia bem ser que ele quisesse largar de mão de ser jagunço? Aquele fato daquela bala entrada depositada no dentro de um, e que não se podia tirar de nenhum jeito, nem não matava de uma vez, mas não perdoava na data, me enticava. Aquele homem, mesmo com a valia e bizarria dele, eu pudesse querer mais no meu bando? As duas mulheres, belezas assim, dando delícias, bilistrocas. Outra ideia eu tive. Só eu sei, eu sentinela. Só não posso dar uma descrição ao senhor do estado que eu pensei, achei. Só sei em bases. Amanheceu claro, mas Maria da Luz não era Logrã, isso conheci, no ver como ela olhou para o Felisberto com modos mimosos. Quem sabe ele havia de gostar de ficar para sempre permanecido ali? Perguntei. O Felisberto se riu, tão incerto feliz, que eu logo vi que tinha justo pensado. E elas, demais. Deixa ao moço que nós prometemos. Tomamos bom cuidado nele, e tudo, regalado sustento. E de nada ele há de nunca sentir falta. Tanto elas disseram que tudo transformavam. Mulheres. E o Felisberto ia permanecer, aciso, arrecadado na sujeição desses deleites. Podia ter um remédio de fim de vida melhor? Em tal, abracei o companheiro, e abracei as duas, dando para sempre a minha despedida, e fazendo mostra de falar de farto. Mulheres sagazes. Até mesmo que nas horas vagas, no lambarar, as duas viviam amigadas, uma com a outra, se soube. O que quando eu já ia saindo, acharam de me dizer? Isto. Mas você já vai mesmo, nego? Visita de médico? Como não pude sofrear meu rir. Reuni meus homens. Abalei de lá. Bem que eu sentia, eu exalava, uma certa inveja do Felisberto. Mas, aí, eu estimei o Felisberto, como se ele fosse um meu irmão. Como o céu há, com esplendor, e aqui beleza de mulher, que é sede. Deus que abençoe muito aquelas duas. Após me ia, e elas ficavam as flores naquele povoadozinho, como se para mim ficassem na beira do mar. Ah, eu sentinela, o senhor sabe. Assim, eu queria me esquecer de tudo, terminada aquela folga. O dever de minha hombridade. Aí mais, quando tornei a rever Diadorim, constante vi que andava à minha espera com os companheiros, num papuã matando perdizes. E encaminhei para Diadorim com a meia dúvida. Eu não tinha razão? Porque Diadorim já sabia de tudo. Como sabia? Ah, o que era meu, logo perdia o encoberto para ele, real no amor. Riobaldo, você vadiou com as do verde alecrim. Você está comprazido? Ele de franca frente me perguntou. Eu tibes. Corri mão por meu peito, mas admirei que Diadorim não estivesse geriza. Mesmo, ele ao leve se riu, e o modo era de malina satisfação. Você já está desistido dela? Enfim, ele indagou. Hein? Dela quem dela? Tu significa essas velhacas palavras. Eu só fiz que respondi, redatado. Mediante por quê? Aí logo entendi, num instante, e ele cerrou a conversa. Porque eu entendi que a referida era Otacília, minha noiva Otacília, tão distante, o belo branco rosto dela, aos poucos formava nata dos escuros. Tudo isto para o senhor, meu senhor, não faz razão nem adianta. Mas eu estou repetindo, muito miudamente, vivendo o que me faltava. Tão michas coisas, eu sei. Morreu a lua? Mas eu sou do sentido e reperdido. Sou do deslembrado, como vago vou. E muitos fatos miúdos aconteceram. Conforme foi, eu conto. O senhor me põe a ponto. Pelo que do trecho voltamos. Para mais poente do que lá, só uruburetamas. E o caminho nosso era retornar por essas gerais de Goiás, como lá alguns falam. O retornar para estes gerais de Minas Gerais. Para trás deixamos várzeas, Cafundão, deixamos fechadas matas. O João Congo piava cânticos, triste lá e ali em mim, isto é, minto,
Hoje é triste. Naquele tempo eram as alegrias. Suaçuapara corria da gente, com a cabeça empinada, quase nas costas, protegendo para não prender nas árvores sua galhadura dele. Galheiro Suaçuapuco com sua fêmea Suaçuapara. Um dia, vez, se matou uma sucuri, de 36 palmos, que de ar engravidava. Dava lugares em que, de noite, se estava de repente no cabo do revólver, ou em carabinas mesmo, e carecia de se acender maiores fogueiras, porque, no cheio oco do escuro, podia vir cruzar, per meio a gente, algum bicho estranhão. Formas de grandes onças que, rodeando, esturravam, ou a mãe da lua, de vôo não ouvido, corujante. Ou de supetão as brutas, com forte assovio, vindo do lado do vento, algum macho danta, cavalo rão. E foi aí que o Veraldo, que era do Cerro Frio, reconheceu uma planta que se chamasse guia-torto, se certo suponho, mas que se chamava candeia na terra dele, a qual se acendia e prendia em forquilha de qualquer árvore. Ela aí ia ardendo luminosa, clara, feito uma tocha. Atravessamos campos, dias tão claros, céu de toda altura. A mais voavam eram os gaviões. Goiás estava pondo fogo nos seus pastos. Arte que fumaceava, o tisne. O sol roxo requeimão. Tive uma saudade de outras audácias. Morreu o pitolô, por bala de arma que disparou sem ser por querer de ninguém, caso muito acontecível. Num sítio Padre Peixoto, morreu Freitas Macho, também de uma dor forte no vão da barriga. Banda da mão direita. Remédio ele não produto. Alaripe teve uma carregação dos olhos. O Conceiço destroncou o braço, deu trabalho e dores para se repor no lugar. Advertido que antes dessas passagens assim não lhe vinha minuciando, e que elas corretamente sempre se dão, mas que eram somente as mortes sérias serenas, doutras desgraças diversas ou doenças para molestar. E dos fazendeiros remediados e ricos se cobrava a vença em bom e bom dinheiro. Aos 5, 10, 12 contos, todos tinham mesmo pressa de dar, com o que enchia a caixa. E abriam para a gente pipotes de cachaça, a qual escanceavam. Se jantava banquete, depois um coreto se cantava. Às vezes, não sei porquê, eu pensava em Zé Bebelo, perguntava por ele em outros tempos, e ninguém conhecia aquele homem, lá, ali. O de que alguns tivessem notícia era da fama antiga de Medeiro Vaz. Daí, me dava raiva de ter pensado refletido em Zé Bebelo. Bobéias. E andantemente, só me engracei foi de uma mulher, casada essa, que com tremor enorme me desgostou neste responder. Ai, querendo Deus que o meu marido quiser. Ao que eu atalhei. Ah, pois nem eu não quero mais não, minha senhora dona. Não estou de maneira. E, sem ser de propósito, até botei mal olhado num menino pequeno que estava perto. Que assim viemos. Mas conto ao senhor as coisas. Não conto o tempo vazio que se gastou. E glose, manter firme uma opinião na vontade do homem, em mundo transviável tão grande, é dificultoso. Vai viagens imensas. O senhor faça o que queira ou o que não queira, o senhor toda a vida não pode tirar os pés, que há de estar sempre em cima do sertão. O senhor não creia na quietação do ar, porque o sertão se sabe só por alto. Mas, ou ele ajuda com enorme poder, ou é traiçoeiro muito desastroso. O senhor... Tomei mais certeza da minha chefia. Quer ver que eu tinha deixado de parte todas as minhas dúvidas de viver e que apreciava o só estar do corpo no balanço daqueles dias temperados tão bem quando o céu varreu. Dias tão claros, tanto que as cigarras chiavam em grosas, e de que tal arte valessem por um atraso das chuvas do ano, alguns já queriam desejar. Não foi, mas eu cria por mim nas melhores profecias, e sempre dei um trato respeitável, amistoso, aos homens de valia mais idosa, vigentes no sério de uma responsabilidade mais costumeira. Esses eram João Goanhá, Marcelino Pampa, João Conclis, Alaripe,
e outros uns restantes que mereciam de si, e não me esqueci das praxes. Tirante que não pedi conselhos, mas não houvesse, mas pedir conselho, não ter paciência com a gente mesmo, mal ajante. Nem não contei meus projetados. O rio Urucuia sai duns matos, e não berra, desliza, o sol, nele, é que se palpita no que apalpa. Minha vida toda. E refiro que fui em autos, minha chefia. Diadorim mesmo mal me entendeu. Qual que recordo, foi num durante de tarde, a incertas horas, quando se vinha por um selado estirão escampante. Nós dois em dianteira, par de homens, um diabo de calor. E os cavalos pisavam légua destinada de cristal e malacachetas. Céu e céu em azul, ao Deus dar. O senhor vá ver, em Goiás, como no mundo cabe mundo. E o que Diadorim me disse, principiou deste jeito assim, e perguntou, esconso, se eu queria aquela guerra completamente. Tal achei áspero, que ele me condenava o vir dando tantas voltas, em vez de reto, para topar o inimigo ir. Remeniquei. Uai, Diadorim, pois você mesmo, não é que é o dono da empreita? E mais, meio debiquei, com estas. Que eu, vencendo vou, é menos feito Gui de Borgonha. Acho que as palavras que eu disse, agora não estou trastejando. Mas Diadorim repuxou o freio e esbarrou, e com os olhos limpos, ele me olhou muito contemplado, vagaroso, que dizendo: Teobaldo, hoje em dia, eu nem sei o que sei, e o que soubesse, deixei de saber o que sabia. Demorei que ele mesmo por si pudesse pôr explicação. E foi ele disse: por vingar a morte de Joca Ramiro, vou e faço, consoante devo. Só, e Deus que me passe por esta, que indo vou não com meu coração que bate agora presente, mas com o coração de tempo passado. E digo... Afirmo que não colhi a grã do que ele disse, porque naquela hora as ideias nossas estavam descompassadas surdas. Um do outro a gente desregulava. E o tom mesmo de sério que ele impunha rumou meu pensamento para outros pontos. O Urucuia, lá onde houve matas sem sol nem idade. A mata de São Miguel é enorme, sombreia o mundo. E Diadorim podia ter medo? Duvidei. Eu sempre sabia, um dia, o medo consegue subir, faz oco no ânimo do mais valente qualquer. Contanto, eu fui e disse: tudo na vida cumpre essa regra. Duvidei pouco. Diadorim não temia, o que ele não se vexou de me dizer. Menos vou, também, punindo por meu pai Joca Ramiro, que é meu dever, do que por rumo de servir você, Riobaldo, no querer e cumprir. Nem considerei. O Hermógenes tem de acabar, eu disse. Diadorim ia ter certas lágrimas nos olhos, de esperança empobrecida. Me mirava e não atinei. Será que até eu achasse uma devoção dele merecida trivial? Certo seja. Não dividi as finuras, mas também afiguro que responder mais não pude, por motivos de divertência. Qual que na hora deu de dar diante um desvoo de tanajuras, e pelas grandes quantidades delas, desabelhadas, foi coisa muito valente. Para mim, foi o visto nunca visto. Em riscos, zunindo como enchiam o ar, caintes então, porque a lei delas é essa, como porque o corpo traseiro pesa tão bojudo, ovado, bichão maduro, elas não aguentam o arco de voar, iam semeando palmos de chão, de preto em acobreadas, e tudo mesmo cheirava a natureza delas, cheiro cujo que de limão ruivo que se assasse na chapa. Bagos dessas, muito mundialmente. Caso que os cavalos se espantavam, uns na só cisma até refugando. E o menino Guirigó, de ver mais que todos, tocou cá para diante, com gritos e arteirices, tão entusiasmável. Como tanto aprovei, porque o menino Guirigó do Sucruiú, eu tinha botado viajante comigo, era mesmo para ele saber do mundo. Mas o esbagoar estirante das tanajuras
vinha para toda parte, mesmo no meio da gente, chume-chume, fantasiado de uma chuva de pedras, e elas em tudo caíam e perturbavam, nos ombros dos homens e no pelo dos animais. Como digo que eu mesmo, a tapas, enxotei muitas, e outras que depois tive de sacudir fora da croa de meu chapéu, por asseio. Sabe tu, já ouvi dizer que homem faminto come frita com farinhas essa imundície. E os pássaros, eles sim, gaviãozinho, que no campo esmeirinhavam, havendo com o que encher os papos. Mas bem porém que cada tanajura, mal ia dando com o chão, no dessabe, sabia que tinha de furar um buraco ligeirinho e se sumir desaparecida na terra, sem escolha de sorte, privas de suas asas, que elas mesmas, já de si, ficavam desfolhadas, feito papelzinho. Isso é dos bichos do mundo, o uso. Mas então, quando mirei e não vi, Diadorim se desaportou de meus olhos. Afundou no grosso dos outros. E eu tinha mal entendido. E o senhor tenha bons estribos, que informo que o que disse se deu bem em antes dele, Diadorim, ter tido a conversa com a mulher do Hermógenes, que agora, do que sei, vou tosquejar. Como de fato desamarrou o tempo. Formou muita chuva. Com assim, emendados, chovidos 3 dias, então certificamos de permanecer esse tempo em prédio. E enchemos a fazenda Carimã, que era de um denominado Timóteo Regimildiano da Silva, do Zabudo, no vulgar. Esse constituía parentesco proximado com os Silvalves, paracatuanos, cujos tiveram sesmarias na confrontação das divisas das duas bandas iguais. Do Zabudo, o senhor preste atenção no homem para ver o que é um ser esperto. Primeiro, encontramos de repente com ele quando se ia por um assente, chapadazinha dessas, de capim fraco. Conciso já principiava a chuviscar, e eu estava pensando que por ali, menos longe, algum rancho ou alguma casa de sitiante havia devagar. Nessa mesma horinha, o tal se apareceu. Conforme vinha, num cavalo baio, com uma daquelas engraçadas selas cutucas que eles usam, e introduzido em botas de montar muito boas, dessas de couro de sucuriju, de que eles faziam antigamente, no natural, que foi ele ver a gente e levou choque. Instantezinho, porém, se converteu. Isto que se desapeou ligeiro e tirou o chapéu, com cortesia mor, com gesto de braço, e manifestou: senhores meus cavaleiros, podem passar, sem susto e com gosto, que aqui está é um amigo. Amigo de quem? Eu revidei. Vosso, meu senhor cavaleiro, amigo e criado. Esperança dele era ver a gente pelas costas. Com ele apertei. Aonde que morás? Lá daquela banda, meu senhor. Sítiozinho raso. Outrarte, ele respondeu, nhento, pasmado. Atalhei. Ah, pois, pra lá vamos, adonde menos chova, o senhor mostre. Aí, ele remudou os modos, falando em muito aprazimento, em honras de sinceridade. A fazenda era ali, só a uns passos. Assim, ele já se astuciava. Do Zabudo, homem sumítico, muito enjoativo e sensato. Requeri dele o prêmio, que marquei em arras de 7 contos, e ele se desesperou, conforme caretas, e suas costas das mãos, mesmas, uma e depois a outra, diversas vezes ele beijava. Sempre gemendo que não e que sim, pediu vênia de me noticiar como os negócios da lavoura para ele, nos derradeiros 3 anos, andavam desandando, com peste que no gado deu e redeu, e praga no canavial. Por via dela, nem fervia mais safra. E tudo que falava, explicava e redizia. Mesmo se fiou de querer me levar, debaixo de temporal, para exemplificar minhas vistas com o pejorativo de suas posses. Por causa da caceteação, concedi rebates. Acabei deixando o estipulado em 3 contos 500. E também por receio de se pegar em mim a nhaca daquele atraso.
Se bem que, no repleto de dinheiro ganho goiano, como já se estando, eu descarecia de sistema de bruteza com ninguém. E mesmo se traçou que o sustento nosso ele por metade fornecia gracioso, sem estipêndio. Escatimava, mas dava. Ao tanto que o resto eu pagava caro, e os percebidos. Certas dúzias de ferraduras, um milho para os animais, umas mantas de toicinho e 10 quartilhos de cachaça, que, injusto dizer, nem prestava. Bom, lá era o fumo de rolo, e, já dava de ser, como desemboque, eu pagasse a ele só para se comportar calado. Por fim, penso, a falha nossa lá, para aquele do zabudo, ficou quase de graça. E dito e referido, que chovia em Goiás todo, assistimos dentro de casa, só saindo no quintal para chupar jabuticabas. A gente tinha baralhos, se jogou rouba-monte e escopa, porque truque eu não consentia, por achar que me faltava floreado rompante para os motes e gritos, que nesse endiabrado jogo compertencem. E mesmo por achar vadiado para minha chefia. Então, bem, enquanto a gente formava essa distração, o do zabudo ia e vinha, flauteando, escogitando de certo para ratinhar e cisar a gente com mangonhas, outras velhaquices choradas. E foi, de repente, ele se chegou com esta, que não se esperava por barato nem caro, que a nhã senhora, aquela, suplicava o favor de um particular com um moço chamado Reinaldo. Essa nhã, refiro, era a mulher do Hermógenes, que em reserva fechada se tinha no quarto do oratório. E de Adorim, saber o senhor tem, era o conhecido por Reinaldo. Que me invocou, o senhor vai dizer, me causou espantos? Havia de. Eu estava na sala de jantar, jogando com João Goanhá, João Conclis e Marcelino Pampa. Alaripe com a baciinha de lixívia em areia e com estopa. Na soleira da porta para o quintal, acendrava as armas. Ele falou. Deus que, olha, que se o Reinaldo não dá cabo da criatura. Descontamos. E, ela será que faz mandraca? João Goanhá alvitrou com essas risadas. Ara, para obrar bom feitiço, que valha, disse que só mesmo negra ou negro. Isto que Marcelino Pampa deu de opinião, enquanto pegava o 7 belo com o 7 de paus. Eu joguei, e João Goanhá somou 6 e 3, na mesa, conforme pegou com o valete, e escopou. De Adorim se tinha encaminhado para onde estava a mulher, para ir ouvir o que ela queria que ele ouvisse. Tocou minha vez de baralhar e repartir cartas. Ou seria algum pedido que ela tivesse de fazer a ele, bem. Daí, João Goanhá esteve dizendo que a mulher rogava era por sua liberdade. E eu desconversei, observando casual, primeiro a respeito do luxo de tantos anéis que João Goanhá gostava de botar em cheios dedos. E depois chamei atenção para as goteiras abertas, na telha-vã, daquele grande cômodo, que se carecia de dispor umas latas em diversos pontos, e até uma gamela, no meio da mesa, fim-se a parar águas da chuva. Mas mesmo por mim, eu já tinha perdido a simpatia no divertimento do jogo. E me ergui de lá. Fui ver a coisa nenhuma, no alpendre, onde até homens dormiam madraços, aborrecidos, com um chover tão constante. De Adorim não vinha. Não dava de sair do quarto do oratório. E, quando foi que veio, não me contou nada. O que disse comum. Ah, ela só chorou mágoas. Não perguntei passo. Devido que não perguntei logo a primeira, depois foi não ficando bem, para o meu brio, o perguntar. De Adorim se atarantava quieto. Nem não era correto o que ele estava fazendo, escondendo fatos. Palavras que vieram a gume em minha boca foram estas, que eu não gostava de hipocrisias. Pensei e não disse. Eu podia duvidar das ações de Diadorim? Lá ele alguma criatura para traição? Rosmes. Ideia essa não aceite, por plausível nenhum. Mas, de motivo como me desgostei, assim resolvi a saída da gente dali da Carimã, no instante mesmo, e dei ordem. Fossem trazer os cavalos, e arrear, atrás do tempo que fizesse.
Enxurradas tais, nuvens grossas, céu nubloso e trovão em ronco. Chuvas com que os caminhos se afundavam. E assim cumpriram. Mas, aí, nem bem os cavalos vieram no curral, se deu uma estiada muito repentina, por um montão de vento. O céu firmou, e sol, com todos os bons sinais. Ante o que, por isso e portanto, a admiração do pessoal foi de grandes mostras. E eu vi que, menos me entendiam, mais me davam os maiores poderes de chefia maior. Só o do Zabudo, saiba o senhor, parava fora da roda, sem influência nenhuma, feito um tratante. Saiba o senhor que assim ele ainda me veio, com visagens e embaraços, por amortecer a paga, pedindo ágios de calote e prazos mercantis. Agora, mais que tudo, saiba o senhor uma coisa, a que ele, para os fins, executou na hora da confusão da saída, nos afamar. Pois de repente trouxe e ofertou a Diadorim, de regalo, uma caixeta da boa e melhor marmelada goiana, dada a valores. Ademais, o senhor prove o de que demais gostará. A de Santa Luzia, perto desta, perde por famosa. Dando aquilo a Diadorim, ele não queria disfarçado me agradar por vantagens? Se sei. O que é que estivesse adentro das ideias daquele homem? O jeito estúrdio e ladino de olhar a gente, outrolhos, e que na hora não me fez explicação. Sendo que, mediado esse obséquio a Diadorim, ele conseguiu mesmo me adular. Taranga fui. Contra contas, contra aquele parananista lordaço. Ele se saiu quite, por pouco não pegou até dinheiro meu emprestado. Mesmo pelos cavalos e burros que cedeu, recebeu igual quantidade dos nossos, bem melhores, somente que estavam cansados. Teve até permissão de conservar o dele próprio, o baio, que disse ser de venerada estimação, por herdado pessoal do pai. Nele, amontado prazido, naquela dita cutuca, pandegamente, pois ainda veio por quarto de légua, fazendo companhia a gente. Coisa assim não se vê. Tanto ambicionava que nem temia. Sempre me olhava, finório, com as curiosidades, e assim. Agora, o senhor prestou toda a atenção nesse homem, do Zabudo? O diabo dele. O senhor me diga, o senhor desconfiou de alguma arte, concebeu alguma coisa? Sumimos de lá. Em 5 léguas, vi o barro se secar. O campo reviçava. Mas concedi que a viagem viesse à branda, serenada. Quis. O burrinho de Nosso Senhor Jesus Cristo também não levava freio de metal. Isso, na ocasião, emendo que não refleti. Razão minha era assim de ter prazos, para que meu projeto formasse em todos pormenores. Mas, isto afianço ao senhor, também eu não senti açoite de malefício herege nenhum, nem tinha asco de ver cruz ou ouvir reza e religião. Mesmo me sobrasse tempo algum de interesse para reparar nesses assuntos, eu vinha entretido em mim, constante para uma coisa, que ia ser. Queria ver Ema correndo num pé só, acabar com Hermógenes. Assim, eu figurava o Hermógenes, feito um boi que bate. Mas, por estúrdio que resuma, eu, a bem dizer, dele não poitava raiva. Mire e veja, ele fosse que nem uma parte de tarefa para minhas proezas, um destaque entre minha boa frente e o chapadão. Assim, neblim, mal vislumbrado, que é um fantasma? E ele mesmo, não era que era o realce meu? Eu carecendo de derrubar a dobradura dele, para remediar minha grandeza façanha. E perigo não vi, como não estava cismando incerteza. Tempo do verde. Epa, eu ia erguer mão e gritar um grito mandante, e o Hermógenes retombava. Onde era que estava ele? Sabia não, sem nenhuma razoável notícia. Mas, notícia que se vai ter amanhã, hoje mesmo ela já se serve. Sabia, sei. Como o cachorro sabe. Assim, o que nada não me dizia, isto é, me dizia meu coração, que o Hermógenes e eu, sem dilato, a gente ia se frentear,
em algum trecho, nos Gerais de Minas Gerais. Eu conhecia. A pressa para quê? Ao ir, ao que ir, aí contra a Serra das Divisões, ou sobre o Rio São Marcos. Estrada real, estrada do mal. Como de fato, aquilo estava impossível, breado de barro alto, num reafundo, num desmancho, que comia com engolo as ferraduras mesmo cravadas novas, e a sujeitava a gente a escorregão e tombos. Teve animal que rachou canela, quebrou o pescoço. Este caminho tem tripas, se dizia bem. As loucuras. E a jorna não rendia. Não se podia deselar o pisar. Retardamos. Retardar, mesmo se me dava de agradável. Eu ia numa caçada, com grande gosto. Ah, pois não era? Mais tempo se gastou, esbarrados em casas de fazendas ou em povoados. Melhor, por lá, também, havia de aprender a referir meu nome. De em desde, bem que já cumpriam de me recompensar e me favorecer, pela vantagem. Porque eu ia livrar o mundo do Hermógenes. O Hermógenes, pelejei para relembrar as feições dele. Achei não. Antes devia de ser como o pior, odiado com mira na gente. Diadorim, pensei, assopra na mão a tua boa vingança. O Hermógenes, mal sem razão. Para poder matar o Hermógenes, era que eu tinha conhecido Diadorim e gostado dele, e seguido essas mal-aventuranças por toda a parte? Retardamos, até que, tomando sazão boa no veranico, seguimos, enfim, estrotejando. Parávamos, léguas, perto das divisas. Mandei ir vigias e dianteiros. Conferi meu povo nas armas. Tudo prazia. O barranco mineiro ou o barranco goiano. Da beira de Minas Gerais vinha um mato vagaroso. E piorou um tico o tempo. Em Minas entramos, terra acima, com os cavalos esticados. Aí o truvisco. E buzegava. O ladeirão, ruim rampa, mas pegamos a ponta da chapada. Foi ver que com o vento nas orelhas, o vento que não vareia de músicas. Tudo consabia bem, isto sim, digo. No remedido do trivial, espaço de chuva, a gente em avanço por esses tabuleiros. Fazia rio, por debaixo, entre as pernas de meu cavalo. Sertão velho de idades. Porque serra pede serra, e dessas, altas, é que o senhor vê bem. Como é que o sertão vem e volta. Não adianta se dar as costas. Ele beira aqui e vai beirar outros lugares, tão distantes. O rumor dele se escuta. Sertão sendo do sol e os pássaros. Urubu, gavião, que sempre voam, as imensidões, por sobre. Travessia perigosa, mas é a da vida. Sertão que se alteia e se abaixa. Mas que as curvas dos campos estendem sempre para mais longe. Ali envelhece vento, e os brabos bichos do fundo dele. Controvou. Trovoadão nos Gerais, arror, arrodo. Dali de lá eu podia voltar, não podia? Ou será que não podia, não? Bambas asas, me não sei. Bambas asas. Sei ou o senhor sabe? Lei é asada, é para as estrelas. Quem sabe, tudo que já está escrito tem constante reforma, mas que a gente não sabe em que rumo está, em bem ou mal todo o tempo reformando. Meus homens adianteiros retornaram, e vindos com uma notícia. Os Hermógenes, bando enorme, tocavam meio para cá, de certo também já cientes de meu caminhar. Era o devido. Se estremeceu, depressas. Vim. Viemos. Trastopamos com os campeiros e outros, que vaquejavam, ou que levando gado de volta para o Caatingal, por não morrerem suas reses todas, de pastar o capim novo dos Gerais, que cresce cheio de areia. Mas esses não sabiam de nada coisíssima. A gente contornou, por se chegar primeiro no Nestor, na vereda Meã, e no Coliorano, depois do Mujo. Vãozinho do Mujo, esse acho que era certo também o nome. Mas o Coliorano morava num buritizal de lagoa, e fazia chapéus de palha fabricados, dos melhores. Nele e no Nestor, carecia de se chegar, em antes do Hermógenes,
e lá se tinha coito de munição. Contornamos. Muito Brejo e Sapau já estavam de volta. Os rios andando sujos e umbuzeiros dando flor. Mas a cheia de todo o rio carregava muito cuspe de espuma por cima, sinal de que ela ia aumentando, com maiores chuvas, nas nascentes. Assim mesmo assim, não perdemos de breve chegar e de arrecadar munição que se queria, total toda. Arredondamos. Agora, em hora. Que era que faltava? Comigo, redor de mim, quem quisesse guerra. Todos. E todos, tinha vez eu achava que queria bem o meu pessoal, feito fossem irmãos meus, da semente de um pai, e na madre de uma mãe gerados num tempo. Meus filhos. Para que relembrar, divulgar dum e dum, dar resenhas? Do Dimas doido, que xingava nomes até a galho de árvore que em cara dele espanejasse, ou até algum mosquitinho chupador. Do Diodolfo, mexendo os beiços num bis-bis, que era que sem preguiça nenhuma rezava baixo, ou repetia coisas de mal, da vida alheia, conversando com si mesmo. Do Susarte, tomando olhos de tudo, chão, árvores, poeiras e estilos de vento, para guardar em sua memória aqueles lugares em léu. Do Cicrano João, em ancas de seu burro, e do Araruta, de toda a confiança. Esse homem já tinha para mais de umas 100 mortes. Do Jiribibe, que a recorrer da guia à culatra, por necessidade de cada coisa ouvir, recontar e saber. Ou do Feliciano, que abria muito o olho-são, para melhor entender o que a gente dizia? Tuscaninho Caramé, que cantava, bonita voz, alguma cantiga sentimental. João Conclis, dobrando um assovio comprido sem fim, como esses que são dos tropeiros dos campos goianos? Ou José do Ponto com o jacaré, tocando os cargueiros, com sua tralha de cozinhar. Mas refiro miúdos passos, coisinhas que a gente vislumbra em ocasião de momento, e que quase não esquecem, com pena. Pois eu pensasse, a breve, na responsabilidade que a minha era, quando vi um homem idosamente respeitável, como Marcelino Pampa, e que já tinha sido chefe, seguindo por seu próprio gosto, no meio do andamento dos outros, ou esbarrar o cavalo nos freios, e esbarrado assim, mesmo sem virar a cara para mim, mas abaixar um pouco a cabeça e ficar escutando e meditando o meu conselho. Ou quando um daqueles jagunços mais velhos recomendava a qualquer rapaz como era que deviam de ter cautela no lidar com as armas de conjunto e com a munição nas canastras, pois de tudo calados cuidavam, porque então, em sentir, era como se fosse coisa de paz, arranjos miúdos em casa da gente. Ou mesmo quando eu avistava um daqueles catrumanos, gente toda trazida, deportados por mim da terra deles. Esses me davam estima? Ah, acho que me achavam. Antes teriam um admirado receio, o medo maior. E tinha uns, como digo ao senhor, que relembro tudo, esse Assunciano. Quando se falava em fogo, ele já ficava com o corpo para diante, meio entortado. E que ele era magro, mas ovante, barrigudo, mediamente, e de um qualquer chapéu simples, mas um pouco mais enfeitado ou novo, ele já demonstrava mirar de boba inveja. Meus filhos. Mas não durava daí, menosmente. Eu esquentava outra vez meus altos planos, mais forte. Eu refervesse. Eu era assim. Sou? Não creio, senhor. Fui o chefe Urutu Branco, depois de ser tatarana e de ter sido o jagunço Riobaldo. Essas coisas larguei. Largaram de mim, na remotidão. Hoje eu quero é a fé, mais a bondade. Só que não entendo quem se praz com nada ou pouco. Eu não me serve cheirar a poeira do cogulo, mas quero mexer com minhas mãos e ir ver recrescer a massa. Outra sazão, outros tempos. Eu ia para sofrer, sem saber. E veja, se vinha, eu comandei. É guerra, mudar guerra. Até quando onça e couro? É guerra. Todos me aprovavam, ainda mesmo que com o cantar. Olerê, baiana, eu ia e não vou mais. Eu faço que vou lá dentro, ô baiana, e volto do meio para trás. Assim, aquela outra,
que o senhor disse, canção de Ciruís. Só eu mesmo, meu silêncio, cantava. Sofreado de minha soberba e o amor afirmante, eu senti o que queria, conforme declarado, e no fim, eu casava desposado com Otacília, sol dos rios. Casava, mas que nem um rei. Queria, quis. E de Adorim? O senhor cuida. Ingratidão é o defeito que a gente menos reconhece em si? De Adorim, ele ia para uma banda, eu para outra, diferente. Que nem dos brejos dos Gerais sai uma vereda para o nascente, e outra para o poente. Riachinhos que se apartam de vez, mas correndo, claramente, na sombra de seus buritizais. Outras horas, eu renovava a ideia, que essa lembrança de Otacília era muito legal e intrujã, e que de Adorim eu gostava com amor, que era impossível. É. Mire e veja, o senhor se entende? Deixe avante. Conto. Mesmo nos dias, o que era ir, vir, corrijo. Até sem ter aviso nenhum, eu me havia do Hermógenes. Pressentidos todos os ventos eu farejava. O Hermógenes, com seu pessoal dele, que nem em curvas, colombinhando, rastejassem comprido grosso, mas sem bulha, por debaixo das folhas secas. Mas eu estava fora de minha bainha. Às vezes, eu acordava na metade certa da noite e estava descansado, como se fosse alto dia. Vão da noite, quando o mato pega a adquirir rumores de sossegação. Ou quando luava, como nos Gerais dá, com estrelas. Luava. Para sobressair em azul de luz assim, só mesmo estrela muito forte. E chegamos. Aonde? A gente chega é onde o inimigo também quer. O diabo vige, diabo quer é ver. Ah, pois. Sincero, senhor, os campos do Tamanduatão, o inimigo vinha, num trote de todos, muito sacudido. Se espandongaram. Campos do Tamanduatão, o senhor aí escreva. 20 páginas. Nos campos do Tamanduatão. Foi grande batalha. Não se instruiu que, nem não houve aviso. Dei guerra. Como se quis, lei a lei e fogo a fogo. Era na força da lua. Tamanduatão é o Varjás, que de um topo de ladeira se avistava. E para lá descemos por encanado de cava, quase grota, que a vertente entalha. Mas mais de 1000 bois, ou cavalos, e éguas uns 800, se carecesse, cabiam de bom pastar ali naquele baixadão, de raso em raso. Ao muito escuro, de uma banda, existia um travessão de mato. Outro braço de mata da outra banda, com que, contornada essa mata, a gente estava sempre naquilo que Tamanduatão é, a enorme vargem. Porque, para tudo quanto havia, o nome era aquele só, que Mata Grande do Tamanduatão, e Mata Pequena do Tamanduatão, e tudo. Por mesmo, do Tamanduatão era a casa de fazenda, de muitos antigos tempos, quando tinha tido 100 alas e um engenho de pau em pé. Mas já estava esquecida, arruinada em esteios, e com restos de parede fechando o matagalzinho, em cima de montes de terra e pedras, enfim de taperada. Bem sim que, por perto, assistia alguma pobre gente vinda, cultivando. O quanto se via roça, milharais, feijoal faceiro. Gente, mal se viu. E do Tamanduatão era a vereda, com seus buritis altos, e a água ida lambida, donzela de branca, sem um selamim de barro. Disse que lá se pesca, e gordas piabas. Por cima dela, sei, é de muito tiro. Tinha um coxo no chão, no campo. O gado ouvia e se fugia, bravo. Às beiras daquela, minha gente galopou, a vereda toda. Suzã, Jusã. Feito estivessem sendo surucuiú sem fêmea. Percorrente, doidada. E o inimigo dava para trás. Não achavam esconso. Assim é que se principiou. Ah bem, como é que vou dar, letral, os lados do lugar, definir para o senhor? Só se há uso de papel, com grande debuxo. O senhor forme uma cruz, traceje, que tem os 4 braços, e a ponta de cada braço. Cada uma é uma. Pois, na de cima, era donde a gente vinha, e a cava.
A da banda da mão direita nossa, isto é, do poente, era a Mata Grande do Tamanduatão. Rumo a rumo, a da banda da mão esquerda, a Mata Pequena do Tamanduatão. A de baixo, o fim do Varjás, que era, em bruto, de repente, a parede da serra do Tamanduatão, feia, com barrancos escalavrados. Os barrancos cinzentos, divulgando uns rebolos e relombos, barrancos muito esquisitos, como as costas de fila de muitos animais. Mas, agora, o senhor assinale, aqui por entremeio, de onde é a serra do Tamanduatão e a Mata Grande do Tamanduatão, mais ou menos, os troços velhos da casa de fazenda, que tanto se desmantelou toda. E rumo a rumo, no caminho da serra para a Mata Pequena, essas rocinhas de pobres sitiantes. Aí o senhor temos. A vereda recruza, reparte o plaino, desguelha, da cabeceira do mato da Mata Pequena para a casa de fazenda, e é alegrante verde, mas em curtas curvas, como no sucinto caminhar qualquer cobra faz. E tudo. O resto, céu e campo. Tão grandes como quando no fim, que ouvi só, no estradalhau, gritos e os relinchos. Há muita poeira, de fugida, e os cavalos se azulando. Mas, primeiro, antes, teve o começo. E aí teve o antes do começo. E o que era, a gente vindo, e vindo bem. Mal ao justo que para tão cedo assim, aquilo não se esperava. A gente vinha acabando a serra, terra da Chapada. Somente para dali descer e traduzir essas campinas, a grandeza de Vargem. Deles, inimigos não se tinha aviso nenhum, nem expiação. Eu podia saber? Eu era uma terrível inocência. E de tudo miúdo, eu dava de comer a minha alegria. Assim, por exemplo, quando eu quis experimentar a valia de meus catrumanos, o dos anjos. Esse degozava de mostrar que tinha tomado entendimentos. Presto manejava. Achei graça no tirintim ligeiro, como ele recarregou a Comblain. Mas era uma arma sem trocha, e muito envelhecida, abaixo de todas as menos, até com cano já gasto. Cheu caveiro arcabuz, mano velho, eu arrecadei. Ele nem queria entregar. Conforme que disse triste. É a meia combleia, e escogitava na arma. Esse merecia. Que fossem arranjar para ele uma outra, com centã, rifle chapeado, ou Winchester mão 27, ou carabina qualquer, bala de chumbo. E aí, o dos anjos me desofereceu o trabuco dele velho. Mais que avexado, e menino manso me olhava. Mas Marcelino Pampa, acho que foi, quando a gente acabou de rir, pagou boa lembrança. Disse que num brugo a meio, indo para o pique do morro, Medeiro Vaz tinha deixado guardado, uma vez, um feixe de armamento de soldados, que eram 5 fuzis Mauser, oleados bem, num caixote, escondidos no fundo de um grande solapo, no paredão. Se dizia, tanto que lá nem bicho mateiro não ia, tirante macaco, e que por tudo, por certo, deviam de estar de uso. Por que é que Medeiro Vaz escondeu? Por, no tempo, não ter servível munição. E agora se tem, que dê. Ah, pois. Eu disse ao senhor, eu não sabia do inimigo, nem o inimigo de mim, e nós vínhamos para se encontrar. Então? Ah, mas eu parei mais alto. Estive muito mais alto, mesmo, e foi assim a sol, pois logo a gente quebrou caminho, trepando em costa lá para aquelas burgueias. Os nenhuns fuzis não achamos. Adentro do cavernal, que era muito espaçoso, só com os morcegos que habitavam. E eu, por um querer, disse que ia subir mais, até no cume. Poucos foram os que comigo vieram, às alturas. Poucos. Me lembro do Alaripe. Posto, pois foi porque foi. Que estávamos já voltando, descendo do ponto do alto. O vento bobeando na cara da gente. E bela vista adiante, muito descrita. Medi horas. Só o cruzo de meus cavaleiros, amontados todos, enchendo e povoando o saco de campo, como abelhas na umburana. Surge o que sabiam, o que não sabiam. Eles estavam desinquietos em modos. E os vigieiros chegando, conforme voltavam da expiação.
mesmo molhados, ensopados. Um disse, por longe, não estando viajando para cá, só se com retardo. Adonde estava o Hermógenes? O céu botava mais nuvens. Daí outro. Deles, nada. E eu expedi ainda outros, que saíssem e fossem e vissem, mais mestres, batessem aquelas beiradas de maior mundo. De modo que senseei do vazio do tempo em redor, e que eu entredisse, o sertão vem? Vinha. Trinquei os dentes, mordi mão de sina, porque era dia de antevéspera, mire e veja. Mas isso, tão em pé, tão perto, ainda nuveava nos ocultos do futuro. Quem sabe o que essas pedras em redor estão aquecendo e que em uma hora vão transformar, de dentro da dureza delas, como pássaro nascido? Só vejo segredos. Mas que o inimigo já estava aproximado, eu pressenti. Se sabe pela aperreação do corpo, como que se querendo ter mais olhos, e até no que é do arraigado do peito, nas cavas, nas tripas. O Hermógenes estava para arremeter, de rancor, se mexendo nos escuros. A guerra estava aprazada em batalha, ali no Sererê Velho. Mas meus homens, os troados brabos jagunços, por uma palavra minha desatribulados, agora ao ar que esperavam por mim. E aí foi quando veio Suzarte, que desde depois do Tamanduatão tinha saído enviado até mais longe, para espreitar e espiar, como cachorro correndo os ventos. Chegou, parecia galopando num cavalo já morto, esbarrou. O cavalo baio, como desmanchado, que arqueava triste as pernas dianteiras, descansou tudo no chão, e da boca e das ventas a jorrava sangue, rebentado dos estômagos e dos peitos. Mas o Suzarte, que antes do ranger sela já tinha escapado os pés das estribeiras e pulado solerte no chão, tomou um átimo e relatou: eles estão. E, para o resto, ele apontou com o dedo. O Hermógenes, mor maldito. Ele vinha errado de mim. Os Hermógenes, eles, davam arte de contornar da banda do norte, as tantas. O Suzarte tinha avistado, no dia antes, um movimento dos vigias costaneiros e definido de remoto o corpo do bando. Poeira de uns 80. Era o Hermógenes. Contornava, feito gavião, longe, como comigo não tinha nenhuma lei de combinação. E esse era o direito dele, de às avessas de guerra. Ao mal, o mal. Mas o perigo de astúcia àquela hora mudava maior de lugar, porque eles podiam vir e sobrevir, ou menos retos, ou mesmo, enquanto a gente parava ali, oferecidos, em cama de caça, também eles dispunham de revirar, de supetto, no paredão, por outra banda, e arrebatar a mulher, contra meus só 10 homens, fazer o que quisessem, e para depois emendarem caminho para o Sererê Velho, em nós, com toda a retaguarda. Revesti isso num relance. Arvorei a minha chefia. Meus jagunços esperavam a certa decisão. Aí, eles nem me olhavam. Maximé, eu disse. Resumi. Apre. O que eu ia dizendo, no meio do som de minha voz, era o que o umbigo de minha ideia, aos ligeiros pouquinhos, manso me ensinava. E era o traçado. Tanto que dei ordem. Repartição de gente se carecia. Determinei assim. Metade, metade. Os com João Goanhá e João Conclis ficavam altos no Sererê Velho, cumprindo espera afoita. E chamei os outros, e Marcelino Pampa, de soto comando. Rompemos para o paredão. Tudo se quatreou num pronto, no volver-voltear dos cavalos. Já um giro dava nos campos, já a gente se esquipava. E Diadorim, que vinha atrás de mim uns metros, quando virei o rosto, vi meu sorriso nos lábios dele. Íamos redeando resolutamente, dando as costas para o sol entrando. Dividi ideia da guerra que ia ser, no brutalhau. Vindo a cavalo assim, era que eu pensava melhor, nas menos margens. Do Sererê Velho até no paredão, 6 léguas, e eu tinha de deixar ao menos um homem em cada meia légua, em estação, para em caso serem capazes de traspassar recado.
de tudo por tudo, com a rapidez da guerra. Eu fiz, só ia sendo. Todo o resto, que viesse, todo igual. E meus homens cumpriam, capitalmente. A alegria do jagunço é um movimento galopado. Alegria. Eu disse? Ah, não. Eu não. O senhor, de repente, rebata essa palavra, devolvida, de volta para os portos da minha boca. Que foi o dito? Novas novidades. Conforme vínhamos a sério tocar, e já a bem uma légua do paredão se estava, quando apareceu o Trigoso. Esse retornava de traquejar às beiras da banda do sul, e estivesse jejuno virgem de toda a nossa ciência derradeira. Do Hermógenes nem nada sabia, foi justo. Mas queria por força relatar. Disse coisas sem proveito. Disse. Carecia de impor no meu espírito rebuliço, de esfriar em mim o sangue nas veias? No Saz, uma veredinha, 3 léguas abaixo, chefe, vaqueiro que achei, que me disse, remendando mensagem, que é um homem chamado Abrão, com uma moça bem arrumada, que vem vindo, beiradeando o rio, e a tralha deles trazem em 2 burros cargueiros, e condução de 2 camaradas. Ele falou, e foi a coisa mais de repente na minha vida. Otacília. Como tudo neste mundo podia ser, e como a minha mente tinha logo puxado de arranco das palavras do Trigoso todo o verdadeiro significado. Inteirei comigo. Seu Abão, vigia se ele não traz consigo uma donzela formosíssima, ou se traz em apenas desilusão. E o Trigoso disse, estava dizendo completo. Ela era Otacília, Otacília. Eu tinha de escutar, outra vez, o Trigoso da verdade das coisas menos sabia. Imaginar, eu imaginava. Otacília, a vinda dela, ser tão adentro, por me encontrar e me rever, por minha causa. Mas achava a guerraria de todos os jagunços deste mundo, raivando nos campos gerais. Terríveis desordens em volta dela, longe saída de casa de seu pai, sem garantias nenhumas. Que proteção ia poder dar a ela esse seu Abão, com 2 pobres camaradas perrengues, tudo tão mal-aventurado como se estavam? Engoli amargos. Me rodeavam meus homens. O silêncio deles me entendia, como bem cientes. Reperguntei. Quem sabe se assim paravam na beira do rio, se então não deviam de ter retrocedido o caminho, se encaminhando também para o paredão? Ah, que não, chefe. Vaqueiro me disse, de lá para lá iam indo, fugindo do perigo para o perigoso, e no paredão mesmo dito, já não tem mais pessoas de sede. As famílias todas e os moradores camparam no pé, desgarrados, assim que o medo chegou lá. O medo é demais de grande. Estremeci, mor. Eram as horas. Só de ouvirem falar no vago do paredão, meu povo afastava os cavalos, já querendo regalopar. Entendi e mais entendi. Rodei mão na cara. Incerteza de chefe não tem poder de ser, eu soubesse bem. Mas era eu ali, em sobregoverno, meus homens me esperando, e lá Otacília, carecendo do meu amparo. E a guerra que podia dar de recomeçar na boca de um momento, ou antes. Que de mim? Que diversas honras diferentes homem tem, umas às outras contrárias. Na estreitura, sem tempo meu, eu podia desdeixar meus homens? E tinha de ir, não por bons e belos, mas minha Otacília vinha em hora tão despertencida, de todas a vez pior. Eu podia requerer amor. Me dê primavera? Vi tudo indeciso de mim, estarrecido. As pedras pretas no meio do capim, o campo esticado. Só fiz que no forte do sentir eu pudesse era este ameaço de reza. Me dê o meu, só. E que é o que quero, e quero. Ao demo ou a Deus. Alá eu ia. Otacília não era minha noiva, que eu tinha de prezar como vinda minha mulher? Meio do mundo. Vai, e eu disse. Lá ia, no vou e volto, e já mesmo. Se diz, era um pulo. Para revir e dar guerra, tempo havia de ter.
os outros fossem para o paredão, tocassem. Já estava escurecendo. Só mais que, nesse propósito, muitos acharam de me acompanhar, alegando que, a tal coisa, como chefe, eu carecia de não querer sozinho ir. Abanei cabeça. Em assim, aceitei dois, a Laripe e o Quipes, companhia que me bastava. Eu não ia desarrumar negócio, afracar o forte de minha gente, com mais homens arrecadados, e sendo o de ser. Arremessei ordens, joguei meu cavalo. Porém, esbarrei em saída. Esbarrei para repontar de Adorim que vinha vindo. Alá, que é? Eu disse áspero. De Adorim quisesse me acompanhar. Eu duvidava de que motivos. Não me respondeu. Li nele a forma de uma ira, como apertou os olhos em direitura do campo. Tu não vai para o paredão, tu teme? Eu ainda buli. De Adorim me empalhava, às certas. O ódio luzente nele era por conta de Otacília. Ele me ouviu e não disse, ladeando o cavalo. Mirou meio chão, vergonha que envermelhou. Agora, ele me servia, da diva da amizade. E eu repelia. Mas fora de minha razão, eu precisei com urgência de ser ruim, mais duro ainda, ingrato de dureza. Invocava minha teima, a balda de Diadorim ser assim. Tu volta, mano, eu sou o chefe, pronunciei. E ele, falando de um bem-querer que tinha a inocência enorme, respondeu assaz. Riobaldo, você sempre foi o meu chefe sempre. Ainda vi como ele, com a mão, que era tão suave em paz e tão firme em guerra, amimava o arção do selim. Repostei um feio xingo. Bramei isso, porque o aso de Diadorim me transtornava. Dei de rédea. Com o raspo de galope, peguei junto com a Laripe e o Quipes, que mais adiantados me aguardavam. Nem espiei para trás, não ver que Diadorim obedecia, mas como devia de parar estacado lá, até que o meu vulto desaparecesse. Desjustiça. Mas como a obrigação do dia me arrolava, e em tudo não pensei, tocando para ir fazer e acontecer, aos baques do coração. O senhor dirá, como naquela hora, Diadorim e eu desapartávamos um do outro, feito numa água só, um torrãozinho de sal e um torrãozinho de açúcar. Fui, com desejos repartidos. Tropear cavalgada, nós três. O Quipes, a Laripe e eu, meio a esmo, isso é que se tinha. Refiz o frio da ideia. Mas, nos primeiros ares, nem consegui. Eu despropositava. Diadorim é doido, eu disse. Todo me surripiei, instanteante, tanto porque Diadorim era nome só de segredo, nosso, que nunca nenhum outro tinha ouvido. A Laripe só fez que susteve cara de não entender, e disse somente, Hein? Mas, aí, eu desmanchei o encoberto. Dando o do passado, me desimportava. Consoante expliquei. Diadorim é o Reinaldo. A Laripe ficou em silêncio, para melhor me entender. Mas o Quipes se riu. Dindurim, boa apelidação. Falava feito fosse o nome de um pássaro. Me franzi. O Reinaldo é valente como o mais valente, sertanejo supro, e danado jagunço. Falei mais alto. Danado, repeti. A Laripe, por respeito, confirmou. Ah, danado é. Por que era que não dava outro jeito dele comigo conversar, que não fosse com essas reverências?